Aleluia, a internet agora ficou dentro. É uma benção. Shalom aí, meus irmãos. Mais um final de semana. Nosso Aba nos permitiu chegarmos até aqui. Não foi fácil. Foi uma semana complicada para a grande maioria dos ialdins. Né? A gente sabe da luta que tem sido, para a gente se manter firme na rocha. Mas o importante é que, mais uma vez, estamos aqui. Shalom aí, irmão Francisco. Aleluia, seja bem-vindo. Irmãos, o irmão Francisco aí, há umas 2 ou 3 semanas atrás, 2 semanas, né, que ele saiu para trabalhar no lugar, e depois ele retornou para onde ele está, lá para onde a gente está trabalhando junto. E ali a gente estudando a palavra junto pelo horário do almoço e tal, conversando com os irmãos, ele começou a falar assim: pior que é bom, é bom, é bom, mas a presença do Eterno é melhor. E ele ficava falando isso toda hora: é bom, é bom. É bom, eu sei que é bom, mas a presença do Eterno é melhor. Irmão Francisco, do jeitinho dele, recém-convertido. Aí a gente conversando aí, antes de fim da semana, se não me engano, quinta-feira, eu falei: é bom? Ele falou assim: o mundo é bom, pá. O mundo é muito bom, mas o Eterno é melhor. E esse negócio ficou na minha mente, irmãos. Sábado passado a gente falou um pouquinho na live, a gente deu uma exortada, né, pela palavra. Aleluia, e também fomos exortados. Mas esse negócio do mundo é bom, o mundo é bom, o mundo é bom, isso ficou na minha cabeça. Aí eu falei: eu vou pesquisar, vou aprender alguma coisa a respeito disso daí, porque tem alguma coisa aí que pode ser utilizado, né? O irmão Francisco despertou essa curiosidade em mim. E aí, a gente vai começar justamente isso. Vocês podem aí abrir essa escritura de vocês, no nome de Yahshua, claro, no livro de Salmos, capítulo 89, versículo 11, tá? Terrilim, versículo 11. Por quê? Porque vai ser aí, aí vai ser o nosso ponto de partida, no nome de Yahshua. É só que enquanto os irmãos procuram aí, com toda a humildade de coração, o irmão Leandro vai estar orando. Aleluia. Pai Celestial, no nome de Yahshua, eu entro em vossa presença mais uma vez, para louvar e bendizer o teu santo nome, te agradecer por tudo que tem feito, Pai, e pelo aquilo que ainda vai fazer. Esperamos na tua rocha, que é Yahshua, Pai querido, o grande livramento. Nos ajude, ó Pai, a combater o bom combate nessa terra imunda. Também te peço, Pai querido, que nos dê discernimento e sabedoria para vivermos a tua palavra na essência daquilo que tu deseja para cada um de nós. Te peço que tire o tampão dos ouvidos e a trave dos olhos, Pai querido, de mim e dos meus amados irmãos e irmãs e aldins que estão espalhados por essa terra. Pai querido, que a tua presença seja permanente, não seja momentânea como as coisas que o mundo nos oferece. Mas eu te peço, Pai, que dessa forma tu venha trabalhar na vida de cada um de nós. Que a palavra de hoje, Pai querido, não seja do homem, mas seja de ti. Pai querido, que não seja este teu servo, mas que seja a tua palavra, Pai querido, direcionada sobre meus lábios para cada um dos teus filhos que tiverem acesso a essa informação, que participarem, Pai querido, dessa live. Afinal, esta nós cremos que seja a porta aberta, aleluia, o que tu abriu e ninguém pode fechar. Nesse momento eu te peço, Pai querido, sabedoria e direção para que os teus filhos possam ouvir aquilo que sai dos meus lábios e receber. Pai querido, e aqueles que compartilhar, que sejam também abençoados, Pai querido, com essa mensagem, que receberem essa mensagem, Pai querido, pois a corrente, ela só forma um elo quando cada elo está devidamente fechado, soldado, firme, para que em nenhum momento, Pai querido, esse elo possa se abrir. No nome de Yahshua, Pai querido, é isso que eu te peço e te agradeço, que assim seja. E aí, irmão Francisco, vamos lá, né? Salmos, capítulo 11,
versículo 19, e vai dizer assim, ó, e o salmista Davi declarando, né? Teus são os céus, e tua é a terra, o mundo e sua plenitude. Tu os estabeleceste. Versículo 12. O norte e o sul tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam o teu nome, e o teu braço é poderoso. Aleluia. Irmãos, pegando daqui do Antigo Pacto, aleluia. Irmã Zenade, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, minha irmã. Aqui, no livro de Terrelim, Salmos, né, realmente mostra que o mundo é bom, que o mundo é maravilhoso. Por quê? Porque o mundo foi feito para mim e para você. E nós estamos vivendo hoje, né, nesse novo tempo, que nós não podemos mais usufruir das coisas do mundo. Porque o mundo que foi feito pelo Eterno para mim e para você, ele foi transformado pelo inimigo de nossas almas, para que o ímpio pudesse desfrutar melhor daquilo que o Eterno criou, mas você e eu acabamos ficando limitados. Então nós não podemos aproveitar tanto o mundo, né? Vamos dizer assim, mas temos aí algo extraordinário, porque esse mundo que o inimigo se apossou, realmente ele não é para nós. Há uma pátria preparada para nós, um outro lugar, um outro mundo, né? Então, dentro daquilo que a Escritura nos mostra, o mundo é bom, é maravilhoso. Mas para mim e para você, o mundo se torna limitado, tá? E muitos dos irmãos aí, né, do sistema principalmente, né, quando se prega aí a conversão, eles falam que a gente não pode participar mais das coisas do mundo, que não sei o que, é aquele negócio, a gente fica, né, não fala mais com muita gente, né, a gente não participa mais de muitas coisas e tal. Só que aí tem um detalhe que é bom a gente prestar atenção, tá, meus amados irmãos? É natural discordar, tá? Se alguém discordar, é bom para o crescimento do corpo. Mas quem faz o alimento, quem produz o alimento que o crente come? É o crente? Ou é o ímpio? Quem produz a roupa que você usa? Por acaso é uma empresa totalmente, vamos dizer assim, entre aspas, cristã? Ou é uma empresa mundana? Os calçados que você usa, fez pacto, você sabe? Assim como parte dos alimentos que você come, se são oferecidos ao mundo ou se não são, vamos colocar desse jeito. Então, se a gente for usar a analogia que a gente aprende dentro do sistema religioso, a gente vai morrer. Porque vestir a gente não pode. A Escritura fala que a gente tem que andar com ordem e decência. Então a roupa, não é toda a roupa que a gente faz, é o crente que faz. A roupa que a gente usa. Essa daqui, por exemplo, não foi um crente que fez, né? Então fica difícil, porque nem todo pedreiro é crente para levantar uma casa para o outro crente morar. Então tem muita coisa que a gente tem que aprender a diferenciar, não é verdade? Vamos ver como é bom e maravilhoso a criação pela palavra do Eterno, se referindo ao mundo. Aqui mesmo em Salmo, capítulo 24, aleluia, temos aqui algo maravilhoso. Porque a Escritura, como ela é a lâmpada que ilumina o nosso caminho, né? E também é ela que clareia os nossos passos, nossos pés, para que a gente não tropece em alguma pedra. 24, versículo 1, diz assim, presta atenção, irmãos, porque é que a gente tem que entender qual é o mundo, se é esse aqui mesmo, essa terra, que vai passar pelo processo de transformação para Yahshua reinar, ou está falando do homem. Tem muita coisa que tem que ser interpretada de forma correta. E vai dizer, ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e sobre as correntes, a estabeleceu. Aqui ainda o Eterno está declarando, o salmista Davi está dizendo, não adianta o inimigo querer dizer que é dono de nada.
porque pertence tudo ao Eterno e tudo que nele habita, inclusive o joio e o trigo, né? Então, irmãos, o que é o mundo para mim e para você? O mundo para mim, irmão Leandro, é o lugar onde eu sou obrigado a viver, né? Porque eu não posso sair daqui agora. Quem me dera se eu pudesse ir para a glória, assim, diretamente para o reino, mas eu não posso, eu tenho que passar por todo esse processo de transformação, de mudança, ser tratado pelo Ruach Kadosh, para depois, no julgamento, ter acesso à vida eterna, né? Antes disso, não. A gente está aqui ainda lutando e vamos lutar. Mas para mim, eu tenho que viver nesse mundo. Só que eu posso viver no mundo sem participar das coisas que o mundo tem para oferecer. No caso, o irmão Francisco que estava falando, que a gente estava conversando sobre isso, beber uma cervejinha para quem gosta é ótimo. Para quem gosta de uma birita, rapaz, o mundo é bom. Nossa, como o mundo é bom. Viver como ímpio é uma beleza. Para eles é ótimo. Para quem gosta aí da sua droga, seja ela qual for, também é bom. O cara tá lá, tá cheio de problema, tá agoniado, vai lá para fugir momentaneamente do problema que tem, né, irmão Francisco? Ele vai lá, pega o seu pendrivezinho e vai escondido de alguém fazer o download. Se bem que agora não é nem mais escondido, né? As pessoas fumam de cara limpa aí, não estão respeitando nada. Ninguém, nem criança, nem idoso, que se dane, né? Mas tudo bem que é o cumprimento da palavra, né? Para quem gosta aí de andar praticamente seminu ou seminua, tá bom, o mundo é bom. Né? Para quem gosta de se mostrar, o mundo é bom. Mas para mim e para você, o mundo ele pode ser ainda melhor. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não sou obrigado a fazer nada que o mundo diz que eu tenho que fazer. Assim como a Escritura também não me obriga a segui-la. Ela está ali para mim como uma referência. Eu escolho fazer isso. Como servo de Yahshua, eu não tenho mais escolha. O que eu faço? Eu vou procurando seguir, me aperfeiçoando a cada dia dentro da palavra. Mas as pessoas estão esquecendo de que, principalmente nós eldins, os que estão no nosso meio, que ser servo não é só quando você está pregando em frente a uma live, ou quando você está fazendo uma reunião na casa de um amigo, não. Ser servo é tempo integral, não tem descanso, não tem folga. A gente não tem folga. Falei isso em outras lives e vou repetir. Vamos aprender com o diabo. Ele também não descansa, pô. Ele tá doido para me arrebentar você, irmão Francisco. Você também, irmã Zenaide. Satanás, ele tá doido para acabar contigo. Enquanto você vai colocar sua cabeça no travesseiro para dormir o sono do justo, o inimigo já está maquinando contra você quando o dia amanhecer. Ele não dorme. Sabe que já caiu, sabe que está derrotado, mas ele quer cair batendo. Então o que ele faz? Ele vai trabalhar justamente naquilo que você gosta, humanamente falando. Ele vai fazer você ficar preso em frente a uma TV. Ele vai fazer você ficar preso diante de um clube de futebol. Ele vai fazer você ficar preso na bebida, na droga, na prostituição, no dinheiro, nas suas conquistas pessoais. O inimigo ele vai trabalhar sempre nisso. Podem ver que as ferramentas são sempre a mesma. As ferramentas do diabo, às vezes ela está toda cega, enferrujada, mas tem efeito, muitas das vezes, contra a maioria de nós. E os nossos irmãos, tanto do sistema religioso quanto eldins, estão aí. Não estão vigiando, não estão prestando atenção nas coisas, e aí o inimigo está, descendo o porrete. De que adianta eu clamar, iau, iau, e aqui tomar latinha de Brahma? De que adianta eu ir para minha rede social e postar mensagem a respeito de Yahweh e Yahshua, sobre a igreja de Filadélfia, que maravilha, aleluia. Mas e aí? Eu continuo compactuando com o mundo. Pilatos, quando prendeu Yahshua, quando levaram Yahshua a Pilatos, Pilatos perguntou se ele era mesmo o rei. Ele disse, você que fala. O meu reino não é deste mundo. Na semana passada, né, irmão, a irmã até colocou, eu falei que ela colocou que pensam conosco que somos até alienígena. Aí eu falei para ela, não, mas de repente a gente é. Porque o nosso mestre falou que o reino dele não era deste mundo. E ele falou que ia preparar um lugar para nós, nesse mundo que é dele, ainda não é nosso. E se a gente vai para um lugar que não é nosso, uma pátria que não é desta terra, nós somos alienígenas. Ela riu. Mas vamos analisar. O mundo criado pelo Eterno para mim e para você, ele era perfeito.
Mas a iniquidade do homem cresceu sobre a terra, desfigurou aquilo que foi configurado para mim e para você. E a palavra do Eterno, ela não falha, ela não tarda, ela é perfeita. Isso aí a gente vai vendo. Então, se nós temos essa obrigação hoje de viver uma vida plena na Escritura, para que todos aqueles que estão à nossa volta enxerguem quem somos nós, qual é o exemplo que alguns de nós têm dado? Quanto o Ialdim, quanto do sistema religioso? Nenhum. Porque não é a música que você escuta que vai te condenar, se você escuta uma música mundana. Não é verdade? De repente você assistir 2, 3 horas de TV assistindo uma série, seja ela qual for, de repente isso não vai te condenar. Eu não sei o tamanho da sua fé ou qual a fé que você tem. Mas o problema é o quanto essas coisas influenciam em você. Porque aquilo que você escuta entra na tua mente. Aquilo que você assiste também entra na tua mente e vai para o teu coração. Me explica. Quantos dos irmãos aí provavelmente vão assistir, estavam assistindo um vídeo, viram um filme e viram determinada cena, que mesmo que não fosse da intenção dele, o corpo se comportou de forma estranha. Porque já é da natureza pecaminosa que existe em nós. Por quê? Porque o mundo é bom. O inimigo está dando tudo para quem é do mundo e que vive, continuar vivendo no mundo. Então, o salmista já declarou, ao Eterno pertence a terra e toda a sua plenitude. Terrelim, Salmos 24, versículo 1. O mundo e os que nele habitam. Pega a visão. Só que não está falando da humanidade em si. Está falando dos habitantes que pertencem ao Eterno. Vamos continuar. Salmos, capítulo 9, versículos 7 e 8. Irmãos, a Escritura ela é maravilhosa. A gente só tem que orar, pedir sabedoria e entendimento para que a gente possa viver essa maravilha. Salmos, capítulo 9, versos 7 e 8. Aleluia. Olha só que coisa interessante. Mas o Ial permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julgar o mundo com justiça. Julgará os povos com retidão. Aleluia. O que isso está falando para nós? Que você e eu não precisamos concordar com um e com o outro, às vezes até, e é verdade. Mas também ele está dizendo, mantenha-se de joelho, mantenha-se firme na presença, porque o grande dia do Eterno vai chegar e ele vai julgar isso que está aí. Por quê? Porque o mundo pertence a ele. Foi deixado para o inimigo, mas o mundo é dele, é do Eterno. Não é do homem, o homem não tem nada, Satanás também não tem, porque ele não plantou, ele não fez, ele não construiu nada. Que maravilha! Aleluia! Mas o Eterno permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Aleluia. É assim que nós devemos entender. Quer viver no mundo? Beleza. Mas quer pregar a palavra de algo? Tá bom. Vai dar conta de ti, moço. Tu mesmo vai dar conta de cada coisa que tu tá falando, cada coisa que tu tá fazendo. Não posso eu aceitar. Eu não posso aceitar. A Escritura fala em Romanos que a gente deve julgar segundo a reta justiça, né? Quando a gente começa a buscar essa justiça, a gente está qualificado para chegar e orientar um irmão ou uma irmã, né? Mas só que os irmãos também não estão aceitando, não a repressão, mas não estão aceitando o juízo. Porque muitas das vezes o Eterno vai usar você, irmã Zenade, para poder falar comigo, para eu me posicionar. Vai usar o irmão Francisco e vice-versa, porque é assim que nós somos como irmãos. Mas vamos lá, no livro de Isaías, aleluia, que ele também fala a respeito do mundo.
Isaías, Ishaial, capítulo 13, versículo 11. Irmãos, é muitos versículos a respeito do mundo. Eu peguei pelo Antigo Testamento, que é por onde começou, né? Ishaial 13, 11. Aleluia. E vamos aproveitar. Realmente, irmã Zenaide, José, ele viveu no Egito, mas o Egito não viveu nele. E olha que maravilha o testemunho que a Escritura mostra a respeito dele. 13, 11. Olha só que coisa linda. Por isso é que eu amo o Eterno. Eu não vou me preocupar com o mundo, eu vou me preocupar com a palavra, aquilo que eu, como servo do Altíssimo, devo fazer mediante a Escritura, conduzido pelo Ruach Kadosh. É assim que tem que ser para mim e para os demais irmãos. E os irmãos aí estão aí perdendo a linha, né, falando coisa que não deve, se comportando de forma esquisita, e pior que coloca tudo na internet, né, irmãos? E aí complica. Vamos lá, olha só. Capítulo 13 de Isaías, verso 11. É isso mesmo? É. Vamos lá. Olha o que o nosso Eterno fala. Castigarei o mundo por causa da maldade, e os perversos, por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que ouro puro. Irmãos, não é o que nós estamos vendo agora? E olha que é uma palavra profética. O Altíssimo disse que vai castigar o mundo, irmãos. E nós vamos estar aqui para ver isso por enquanto não chega o grande dia do Eterno, do Filho varão ser tirado dessa terra. Mas estaremos aqui. E nós não estamos vendo o mundo sendo castigado pelo Eterno, irmão. Só que o homem não está prestando atenção no que o Eterno está fazendo, porque o homem está preocupado em trabalhar, conquistar a sua casa e ter o seu carro. O homem está preocupado, o homem. Depois que ele conquistou essas três coisas, ele quer um emprego melhor, para melhorar a sua casa ou comprar outra casa, e adquirir um veículo melhor do que aquele que ele conseguiu comprar. E o ciclo vicioso fica, aí o indivíduo fica preso nessas três coisas. E passa a vida inteira fazendo isso. Mas nem sequer olha para o Eterno. Só vai lembrar do Eterno e dizer: foi o Eterno que me deu. Será? Não estou dizendo que é errado. Longe de mim. Porque eu sou doido para ter condições de arrumar minha casinha e dar conforto para minha família. É lógico. De ter um bom emprego. Eu também quero. Claro que eu quero. Se eu não quero comer coisa boa, coisa que hoje eu não posso comer, não tenho dinheiro para comprar, claro que eu gostaria. Mas só que se eu tivesse essas condições, irmãos, eu teria o Eterno na minha vida. Porque sem ter nada disso, sem ter essa condição financeira na moral, boa, maneira, eu estou usufruindo todos os santos dias daquilo que eu preciso, porque o Eterno tem me dado uma família maravilhosa, uma condição de manter, e quando as coisas ficarem difíceis para mim, não falta o alimento. Por quê? Porque, irmão Leandro parou de olhar para o mundo. Hoje eu olho para o mundo como o jardim do Eterno que está sendo maltratado. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Buscar o Eterno enquanto eu posso achar. Que seja assim na minha vida e na vida dos irmãos. Porque Ele é maravilhoso. Você pode ver que a benevolência do Altíssimo é tão grande que o ímpio consegue prosperar pela graça nessa terra e ele não tendo nem noção de quem é o Eterno. Mas o ímpio prospera. Mas a Escritura ela fala que é para a gente não olhar para isso, porque lá na frente o tombo dele vai ser tão grande quanto aquilo que ele tem. Aleluia. Por isso, irmãos, eu não vou desistir nunca, como o Eldin, de buscar viver a Escritura e nem de transmitir a boa mensagem. Agora nós vamos, irmãos, aleluia, lá para os evangelhos, para a boa mensagem. Aleluia. Vamos lá em Matitial, capítulo 5,
13 e 14. Matitial, irmãos, como é tremenda a escritura. É só prestar atenção nela. Prestando atenção nela, examinando-a, as coisas vão acontecendo na sua vida, irmãos. E você e eu não fazemos nem força. O próprio Eterno, é aqui, é ali, devagarinho. Assim como temos a hora de comer, a hora de se vestir, o momento de se banhar e de descansar, o Eterno vai nos dando tudo de acordo com a vontade dele. Matitial, Mateus 5, versículo 13 e 14. Porque aqui, lá, o Eterno falou, o salmista se declarou ao Altíssimo dizendo que o mundo era do Eterno e tudo que vive nele pertence a ele. Né? Lá em Ishaial, o Eterno já falou que vai castigar o mundo por causa da iniquidade que estava no mundo. Então ele vai julgar, vai acabar com tudo. Né? Então o mundo já está sendo castigado desde isso aí, de lá para cá. Né? A gente viu o dilúvio, a iniquidade daqueles homens. Nosso irmão Noé, né, fez ali aquela arca inspirada pelo Eterno, conduzido pelo Ruach Kadosh, que era somente aos profetas que podia se manifestar, porque não era para todo ser humano. Então vamos lá, porque aqui já é para mim e para você, meu amado irmão, porque aqui é o que nós devemos ser, que daqui em diante é como devemos viver. Nós, em Yahusha, devemos agir assim. E vai lá o texto, olha só que maravilha. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Hein, Mazenate, se a senhora salgar a comida aí, como é que vai reaproveitar? Como é que vai aproveitar essa comida salgada? Como vai restaurar o sabor? Se tu exagerar no sal. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelo homem. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. E nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Olha só como é que já vai começar a mudar. Aqui o Eterno, através do seu filho, Yahusha, ele já está falando assim, olha só, já que eu vou ter que arrebentar com o mundo, eu vou ter que usar de uma maneira para conduzir aqueles que eu escolhi no futuro para fazer a diferença. Porque eu escolhi Alial, Alishaial, Irmial. Todos esses homens foram escolhidos, como Masha, Yahusha, que é o Josué. Todos eles foram escolhidos para fazer a diferença. E essa palavra aqui, ela está nos revelando isso. Que a gente não pode ser exagerado naquilo que a gente crê e prega. Tem que ser moderado. Por quê? Quando a gente come um alimento salgado demais, a gente vai beber muita água sem ter sede, não vai satisfazer a necessidade que a gente está sentindo no nosso corpo por conta do sal, e a gente não consegue comer a comida toda, vai jogar fora. Olha só, hein? Aleluia. Esse é o Evangelho. Não é para a gente chegar metralhando ninguém. Vamos devagar, passo a passo, se bem que agora, né, as coisas estão mais corridas, mas a gente tem que ir dessa forma. Um pouco de alimento a cada dia, assim como no deserto o maná descia toda manhã, e o povo pegava a quantidade que era necessário para usar, também tem que ser a palavra. Porque nós fomos chamados para isso, estamos servindo o alimento sólido, o alimento santo, a palavra. Agora, se exagerar igual muitos exageram, principalmente o sistema religioso, de que serve? Quantos vocês não conhecem que começaram muito bem no sistema religioso, mas se entristeceram com o comportamento humano lá dentro e vazaram fora, ficaram pior do que quando entraram? Comigo não aconteceu porque eu sempre fui uma pessoa de atitudes. Eu sempre falei, eu não dei palavra para homem. O que eu tratei foi com o Eterno. Eu nem chamava o Eterno dessa forma, não conhecia o nome, conhecia nada. E assim eu fui honrado. Então, as obrigações como servo que eu tenho que cumprir são essas. A Escritura fala que eu sou sal, mas ele também pergunta, mas se salgar, serve para quê? Não é nada, ser lançado fora. Nem um cachorro vai comer o que salgar demais, não é verdade?
Por quê? Porque o sal, ele não é para tirar e nem é para estragar. Porque ele colocado na medida certa, a sede que você vai sentir é uma sede adequada. É uma sede da necessidade. Poxa vida, tô com sede, vou lá, vou tomar um pouco d'água. Você comeu uma comida temperada certinha. Você não vai beber 2, 3 litros de água de uma só vez por causa do sal que você comeu exagerado. Não. É devagarinho. Equilibrado. Xalaém, irmão Marinho, seja bem-vindo. E nós estamos vivendo dessa forma. Mas ele fala que a gente é a luz do mundo. Eu costumo dizer luz no mundo, porque vivemos no mundo. E ele cita que não tem como esconder uma cidade sendo construída no alto. De longe todo mundo vai ver. Acendeu as luzes, de longe você vê. Mas ele também fala que não tem como você acender uma lamparina, uma vela, um lampião, seja lá o que for, e colocar debaixo de um cesto ou de uma mesa. Porque ela não vai trazer a claridade. Você vai limitar a extensão dessa luz. Mas quando ela é colocada no alto, ela não vai ter mais limite. Ela vai iluminar, ela vai clarear toda a sua casa, toda a sua família. E todos vão poder ver. É isso que você e eu temos que fazer. Nós temos que ser essa luz que está no mundo. Porque enquanto aquela pessoa que não confessa a Yahweh e Yahshua tem a sua dificuldade, ou do sistema religioso, que a gente também prega para eles, está tendo dificuldade, a gente não pode ir de uma vez só. Porque eles são viciados na iniquidade, viciados no sistema religioso. Não é assim que muda. É pelo menos 10 anos para mudar a mente de uma pessoa que vive uma coisa todo santo dia, direto. É pelo menos 10 anos. Aí vamos continuar. Dentro da... Gente, o mundo é bom. Como o mundo é bom. Mas Yahweh e Yahshua é muito melhor. Vamos lá. Capítulo 16 agora, de Matitial, Mateus 16, 20. Aleluia. O bom que a gente está aí desfrutando nesse sábado 6 da Escritura, irmãos. Capítulo 16, verso 26. Vamos ver o que fala? Qual é a orientação? 16, 26. Aleluia. Aí, irmãos, aqui aparece, a gente já teve oportunidade de falar sobre isso. Aqui cita a vida da alma, né, nas traduções mais antigas, mas essa minha não é assim não. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a vida da alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Me diz. Aqui está fazendo uma ressalva. Olha só, você vive no mundo, mas você não faz parte das coisas do mundo. Mas você não é proibido de comer a comida que o mundo produz. A roupa que o mundo produz você usa. Os chinelos, né? Eu corto o meu cabelo, o irmão, o rapaz que corta meu cabelo, que faz o meu corte, ele é uma pessoa natural do mundo. Ele não é uma pessoa de fé em Yahweh e Yahshua, nem no sistema religioso. Mas eu corto o cabelo com ele, sou tratado com muito carinho. Então, o texto está dizendo, de que adianta você conquistar tudo, mas e a alma? Seria a sua alma, será que a tua alma tem algum valor? De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Uma pessoa, irmãos, em troca da sua alma, eu não sei, mas eu sei o que o Satanás pode te dar, o que o inimigo de nossas almas pode te dar para ele tirar a alma de você. Ele pode te dar riqueza, ele pode te dar poder, ele pode te dar glória, ele pode até te dar uma falsa majestade. O inimigo pode fazer tudo isso. Portanto, não vem dizendo que você tem autoridade para pisar na cabeça da serpente, que você não tem. Quem tem essa autoridade é Yahshua. Porque o próprio Yahshua foi apresentado essas mesmas coisas que o irmão Leandro acabou de citar para vocês aqui. No deserto, Yahshua estava lá com fome. O diabo não ofereceu água para Yahshua. Ele ofereceu o pão.
usou a palavra dizer, se tu és o filho do Eterno, porque o Satanás não pronuncia o nome do Eterno nem a pau, nem pagando ele pronuncia, ele disse, se tu és o filho do Eterno, transforma essa rocha em pão e come, já que você está com fome. E Yahshua imediatamente respondeu, vocês sabem, está lá o texto, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Yahweh, que sai da boca de Yahweh. Satanás falou, ó, se você se prostrar, toda a glória desse mundo eu te dou, porque foi deixada para mim. Ô irmãos, vamos tomar cuidado. Para você aí, irmão Yaldin, que tem até uma condição de vida boa e ostenta. Olha a necessidade do teu irmão, olha o que a palavra te ensina com humildade. Para de hipocrisia, de dizer que você é Yaldin, que você é servo de Yahshua, mas você não muda. Com a seu carretão passando por aí, se você puder atropelar um mendigo, você vai atropelar, porque você não vai dar a mão para ajudar essa pessoa. Para de mentir para si mesmo, achando que você está liberto, pregando o nome de Yahshua, que santifica a gente até, mas você não larga esse Satanás dessa cerveja que não sai da tua geladeira. Dessa imundície, desse vinho, com a desculpa que Timóteo bebeu vinho, que o vinho representa o sangue. Rapaz, para com isso. Se torna verdadeiramente uma nova criatura perante ao Eterno. Vamos continuar. Aqui mesmo em Matitial 18:7. Aleluia. Aí, ó. Rapaz, é tremendo demais. Eu amo a Escritura. Ai do mundo, por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam. Mas ai de quem é responsável por elas, irmãos. Vigia nas suas atitudes, nas suas ações. Porque o comportamento natural, humano, a natureza do diabo está em nós. Ela foi colocada em nós lá no Éden. Então você tem que vigiar o tempo todo, fica atento com as suas palavras, com o seu comportamento. Você está sendo visto não só pelo homem, mas também pelo diabo e pelo Eterno. O mundo, irmãos, ele já está condenado. Vocês viram a palavra lá em Ishaial, capítulo 13, versículo 11. O mundo está condenado, vai ser castigado. Desde lá para cá o negócio já está vendo. Vou usar a expressão, né, comum, né? O pau está quebrando. É porrete em cima de porrete, tanto neles quanto em nós. Mas o que temos feito da nossa vida, os desejos, as coisas que a gente tem, gastando nosso tempo em frente ao altar do diabo, que é a televisão, e agora diminuiu para o celular. Rapaz, a tecnologia melhorou muito, mas alguns de nós estão usando de forma errada. Ai do mundo, irmãos, porque é inevitável, aleluia, que exista. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que essas coisas existam. É inevitável, irmãos, que as ofertas, os manjares do mundo sejam lançadas, colocadas na tua frente todo santo dia. Aquele prato, aquele banquete bem feito, não é? Não é assim? Aquela birita, a cervejinha, a brincadeira, né? As coisas aí erradas, né? São as mulheres aí andando praticamente nu agora que tudo tá bonito. Até os homens agora estão usando umas roupas estranhas, estão usando uma roupa que parece até um, sei lá o que, não dá nem pra... Porque eu não sou dessa época. Minha época o homem usava roupa de homem, agora tá esquisito. Mas tudo bem. Aí é outra história. Eu só sei que pra mim não rola. Mas e aí? Caramba, hoje tem Real Madrid, Bayern de Munique, 11 horas. Hoje não, amanhã, né? Vou dar um exemplo aqui. Não, eu tenho que ficar, eu fico igual desesperado. Irmãos, o que tem de irmão, tanto o Yaldin quanto do sistema religioso, fazendo aposta. E não vou mentir para os irmãos, não. Eu quase que eu entrei nessa furada de tanto que eu estava ouvindo coisa. Mas sabe o que aconteceu? Minha esposa, aleluia,
Eu louvo o Eterno, essa mulher que ele me ajudou a conquistar. Que ele não botou na minha fita não, tá? Só fez isso com Eva e deu ruim lá atrás, tá? Mas me ajudou a conquistar, a minha esposa. A minha transformação, o Eterno fez passando tudo por ela. O que acontece? Quando ela viu que eu estava começando, ela falou assim, aí, nós não somos influenciados pelos outros não, tá? A gente influencia. Gente, que paulada. Irmãos, eu sou um homem muito abençoado, é por isso que eu não quero mais nada. Eu já tenho tudo que eu preciso. E se o Eterno achar graça em querer me dar algo mais, é com Ele. Não gostei não, tá, irmãos? Mas eu fiquei analisando isso. Eu falei, quer saber? Ela tá certa. Quase que eu entrei nessa. E faltou pouco. Porque eu chegava em casa falando, pô, fulano fez isso, ganhou X. E a gente aqui, irmão, num perrengue. Num sufoco, numa situação ruim. Irmão Arlindo até me chamou a atenção, falou, irmão, quando você tiver com dificuldade, você fala comigo, que a gente conversa com algumas pessoas que a gente conhece para ver se consegue ajuda. Não fica passando sufoco sozinho, não. Irmão Arlindo me chamou até a atenção sobre isso. Irmão Arlindo Miranda. Eu falei, não, irmão, tá tranquilo, o Eterno já fez o que tinha que fazer. Já sou mais do que abençoado, mais até do que eu mereço. Mas tem um monte, irmãos, que está fazendo aposta. Tem um montão. Um monte de crente. Vou botar assim no modo geral, tanto o Ialdinho quanto o sistema religioso. E tá normal, não tá fazendo nada. Essa agora aí, ó, o que a lotérica tava cheia, tanto de Ialdinho quanto de crente, de católico, do sistema religioso como um todo, tava cheio para pegar essa mega da virada aí, irmãos. Eu só vendo, falei, só o sangue do Cordeiro. Será que ninguém entendeu nada ainda? O Eterno nem gosta dessas coisas. Mas tá aí. As pedras de tropeço, todo dia. Irmão Marinho, a pedra de tropeço, ela está sendo posta na tua frente. Se o Eterno não estiver contigo, tu tropeça. Mas se ele tiver, tu passa batido. Passa. O inimigo fica bolado. Como é que esse cara conseguiu passar? Ele não viu isso? Quando não é isso, é a tentação de outra forma que vem. São várias. O irmão Francisco está lutando aí, né? É um orgulho para mim falar sempre dele. É uma bênção na minha vida, um presente que o Eterno me deu. Porque ele é tentado. Que quando ele vai na praça com a filhinha dele, e lá ele senta para ver os vídeos de estudo da palavra, o cheiro daquela coisa ruim que contaminava ele vem. Mas ele resiste. E eu fico muito feliz pela vida dele. Mas vamos continuar o texto. Agora, 24:14 de Matitial. Irmãos, é uma sequência muito boa, tem muita coisa. Mas eu não vou, tudo eu não vou ler não, senão vai ficar muito grande a live, o irmão já sabe, né? A live muito grande enfada, cansa, assim como as reuniões grandes demais. No nosso caso, não, tem que ser uma reunião, porque a gente não se vê, mas quando a gente conseguir se reunir, tem que ser algo grande, para poder a gente passar o tempo que a gente tiver junto. Aleluia. 24:14. Aleluia. Que benção. E será pregado, aleluia, este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. É esse evangelho que nós vamos pregar, irmãos, para ver o fim. E então virá o fim. Que evangelho é esse? Yahushua ressuscitou dentre os mortos, tá? Não foi por causa do mundo e muito menos por causa do homem, como muitos ensinam, foi por causa da igreja. Está lá no texto de Filipenses, se não me engano, ou é Gálatas, Filipenses capítulo 5, a partir do versículo 20. Marido, ama a tua esposa e dê a vida por ela, como eu amo a igreja e dei a minha vida pela igreja. Então, não é homem e nem é mundo, é igreja. Embora o homem seja a igreja, o templo, né? Mas o entendimento é esse. Se alguém discordar, né, fica à vontade, porque a gente não está aqui para brigar, não. O entendimento meu, do irmão Leandro, é esse. Então, irmãos, vamos pregar esse evangelho. Vamos dar esse testemunho. Mas só que para pregar esse evangelho e dar esse testemunho que Yahushua ressuscitou e que nós somos servo dele, a gente tem que viver a palavra que ele deixou para nós. O legado de Yahushua foi qual? Ele não andou no mundo? Ele se misturou com o mundo? Não. As multidões o seguiam. Aonde ele passava, onde ele estivesse, tinha um grupo lá para ver o que ele estava fazendo, o que ele ia fazer, esperando algo dele.
E o que ele ensinou? Não foi o amor? Não foi a bondade? Não foi a caridade? Não foi o temor ao Todo-Poderoso e algo? Não foi a reverência à palavra? Tanto é que Nicodemos ficou doido, foi perguntar para ele, como é que é esse negócio aí? Tu tem que nascer de novo, pô. Tem como homem velho voltar pro ventre da mãe? Ele falou, não é isso que eu estou falando. Ele ensinou, irmãos. Vamos observar. Porque agora nós vamos para um livro que ele é um pouco contraditório com o Evangelho de Lucas. Um pouco não, bastante. Mas eu não descarto ele. Por quê? Porque tem muita coisa ali proveitosa. E a gente vai ver isso agora. E Yohanan João, capítulo 1, versículo 9 e 10. Irmãos, aqui só nesse livro eu achei muita coisa interessante. Tá? Mas e a gente sabe que ele é um livro contraditório em alguns aspectos aí. Mas a gente não está aqui para falar disso. A gente está aqui para pregar a palavra. E a palavra é em João capítulo 1, versículo 9 e 10. E Yohanan, tá? Capítulo 1, versículo 9 e 10. E nós vamos só palavra. Por quê? Porque lá em Matitiel que a gente viu agora, 24:14, tinha ali uma ordenança para a gente pregar este evangelho para todo mundo, para todas as nações. E depois disso que havia um fim, não ia? Então, porque olha só, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. E o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Eu creio nisso, que a palavra, nesse caso, ele está citando como se Yahshua fosse o próprio Criador, tá? Mas não é esse gancho que eu quero pegar. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o conheceu. Então, a gente pega a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Mas o mundo não o conheceu, e veio para que o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahweh. Até aqui, tá? A metade do versículo eu pulei, porque eu não creio que Yahshua seja o próprio Criador, tá? Como eles pregam muito isso daí. Para mim não funciona. Para mim, Yahshua é o Filho, é totalmente diferente, mas recebeu toda a plenitude do Pai, tá? Então ele tem autoridade para fazer muitas coisas, inclusive matar, acabar com Satanás e também de ser o nosso juiz. Então, tá? Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Yahweh, a saber, os que creem no seu nome. Tá vendo, irmãos, como é que a gente não pode descartar tudo? É só saber onde é que está algo que não é legal, que não tem concordância com a própria palavra. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas do Eterno. Então, irmãos, a gente tem que pregar esse evangelho, tá, com a nossa vida. O apóstolo Shaul diz que é uma carta vista, uma carta aberta, uma carta para que todos leiam. E aqui diz que a verdadeira luz veio ao mundo, Yahshua. Ele veio ao mundo, mas o mundo não o reconheceu. Bom, então a gente já começa a entender que o mundo, como terra que nós vivemos, é bom, né? Até certo ponto, temos que tomar cuidado com as mazelas que nos oferecem, os manjares. Mas também, de contrapartida, a gente começa a entender que o mundo também representa o homem, o próprio homem. Tá? Eu não sei se é um erro de tradução, por quê? Porque quem não reconheceu Yahshua foi o homem. Foi a própria igreja do Eterno, que estava corrompida desde o tempo de Moisés. Eles não aceitaram Yahshua. O homem não aceitou. E até hoje não aceita. Mas nós, na condição de servo, declaramos que Yahshua é o nosso pastor. Aleluia. Que Yahweh Todo-Poderoso é o nosso Abba Celeste, Criador de todas as coisas.
Vamos dar continuidade. O 3,16. Aleluia. Todo mundo conhece essa passagem. Sistema religioso, então, prega demais. A cada 4 cultos que eles fazem, cada reunião, essa palavra ela está lá. Que vai dizer, irmãos, é lindo, mas observa. Porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então ele não tem condições de ser o próprio Criador, igual muitos ensinam. Que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Yahweh enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui a gente tem 2 vertentes, né, irmão? Porque muitos interpretam o mundo como a Terra, como o planeta Terra, né? Pode até ser, dependendo do entendimento e do contexto que é colocado a palavra que a pessoa está falando. Mas aqui está falando que o Altíssimo amou o mundo de tal maneira. Como é que ele amou o mundo, se lá em Isaías, capítulo 13, 11, ele fala que vai castigar, que vai arrebentar com tudo. Então ele não amou o mundo, ele amou o homem. De maneiras, tanto é, irmãos, olha só, aleluia, que coisa linda. Isso é tanta verdade que mesmo um homem que vive praticando a iniquidade, ele vive da graça do Eterno, que foi derramada para todo homem. Não fez distinção de ninguém. Só vão dar conta no final. Mas está lá, a graça, todo ser humano, ele vive dela. Ele usufrui dela. E não está nem aí para o Eterno. Faz as suas oraçãozinhas, ou reza, não sei, não, obrigado por mais esse dia, que dia bom. Mas não está nem aí, está pensando só em maldade, em prejudicar o outro, em acabar com a sua saúde física, com essas imundícias que tem aí e tudo mais. Então, irmãos, como o irmão Francisco fala, o mundo é bom. O mundo é bom. Para quem quer viver só do mundo, da forma que o mundo se oferece, é bom. Mas para nós, Yahweh é melhor. Para nós, Yahweh é tudo. O Eterno é maravilhoso demais e nós devemos aproveitar. Que vamos dar continuidade. É muito grande, irmão, mas olha, estou muito alegre. Muito alegre. Aqui mesmo, no capítulo 15, no capítulo anterior, 15, 18 e 19. De João, 15, 18 e 19. Aleluia. Quando a gente prepara os estudos assim, mano, tem que desfolhar a Bíblia com força. 15, 18 e 19. Vamos lá? 15, 18 e 19. Aleluia. Tá vendo, irmão? Não tem como descartar João e Alhana. Porque tem coisa aqui, irmãos, que eu creio que é a palavra do Eterno aqui dentro também. Olha só. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. E Yahweh está falando. E se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário. Eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Que maravilha. A gente podia encerrar aqui agora, irmãos. A gente podia encerrar aqui agora. Por quê? Porque nós temos irmãos Yaldim, irmão do sistema religioso, que quer continuar sendo amado por todo mundo. Quer que a pessoa continue abraçando, batendo no ombrinho, falando, irmão, tu é benção, irmão. Não tem que ser assim. A gente tem que ser odiado, porque nós fomos escolhidos. Aleluia. Irmão, que palavra tremenda. Nós fomos escolhidos pelo Eterno, pelo seu Filho, para ser odiado pelo mundo. Só que se o mundo fosse um mundo vazio, sem vida nenhuma, sem vida humana, irmão, não poderia ser chamado de mundo. Seria somente o planeta puro. Mas como o homem foi colocado nele para viver, aleluia, o mundo passou a ter um significado. Porque o homem, a terra continuaria existindo provavelmente, isso aí é um fato, talvez até melhor. Mas quem ia cuidar, né? Mas aí quando o homem foi introduzido na terra para cuidar das coisas que tem na terra, o homem passou a fazer parte do mundo, tanto é que foi feito da mesma forma, da mesma composição que tem o mundo, a terra, o homem tem em si.
a sua anatomia, né, no seu gênese, está lá, isso aí já foi mais do que provado. Porém, tem uma coisa interessante, que você e eu que confessamos a Yahweh e a Ausha, nós não temos que ser amado por quem vive no mundo, não. A gente tem que ser odiado. Pergunta, está pronto? Está pronta? Tendo em vista que o primeiro adversário que se levanta na sua vida e na minha é os que vivem junto com você, ou seja, a sua própria família. Você que professa Yahweh Ausha aí, que prega, está preocupado com seus parentes, com a sua família, querendo apresentar a verdade para eles, estão te chamando de quê? Não estão te excluindo das coisas porque você fala Yahweh Ausha e fala, eu odeio esse nome, só o sangue do Cordeiro. Mas não é assim? Não fica triste, não fica abalado ou abalada, mantenha-se firme, porque enquanto o mundo te odiar, você está no caminho certo. Se o mundo te amar, tem alguma coisa errada. Mas vamos dar seguimento. 16:33, Yohaná, João. 16:33, aleluia. Vamos lá. Falei essas coisas para que de mim vocês tenham paz no mundo. Vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Vou ler de novo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Fomos avisados. No mundo vocês terão ou passam por aflições, mas tenham coragem. Outras traduções, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E Ausha falando. Então ele está dizendo que é para a gente ficar firme, porque a gente também vai vencer. Sabe, irmão Francisco? Aí na sua casa aí, as dificuldades que você passa, você vai vencer, meu irmão. É só manter firme, não desanima. Irmão Marinho, da mesma forma, é a mesma palavra para mim e para você. Vai vencer também, é só se manter firme. Irmã Zenaide, mantenha-se firme, também será vencedora. Porque já foi declarado, está aqui. Tenham coragem, não se acovardem. Aleluia. 17:25. Irmãos, é muito, hein? A palavra é tremenda. Aleluia. 17:25. E a vista começou a embaçar. Aleluia. Pai, justo o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Também estes reconheceram que tu me enviaste. Ô, irmão, que maravilha. Vocês já repararam que aqui a gente está falando somente do mundo. Aceitaram aí o Jesus, o Jesus, o Yesous, o Yesivis, o Yeshua, o Yeshu, o Yahushua. Esses aí estão aceitos, mas Yahusha pensa na dificuldade que está para aceitar. Yahweh, então, nem se fala. Estava vendo o vídeo agora do irmão Romiso, dele refutando aí uns líderes religiosos aí, os caras com mais desculpa esfarrapada, com a própria arqueologia mostrando e documentos, mas eles querem nos atacar. Mas eu também não me abalo com isso, irmão. Se vier algum indivíduo aqui do sistema religioso me xingar, querer me agredir, sabe? Não tô nem aí. Porque eu tô entendendo verdadeiramente quem sou eu. Aleluia. Irmão Marinho, tem que saber qual é a tua identidade. A minha é servo. Eu sou servo, nada além disso. Irmão Francisco, tem que saber qual é a identidade. Minha esposa está aqui do lado, aqui, tá compartilhando. Tem que saber a identidade. Irmã Zenaide, tem que saber qual é a sua identidade. A minha identidade é de servo. Nada tira isso, nem do meu coração e nem da minha mente, e nem do meu dia a dia. Já que o homem que está nessa terra não quer reconhecer Yahusha, a gente aceita.
A gente reconhece e dá testemunho que ele ressuscitou. E vai vir julgar essa terra. Vai acabar, vai destruir esse sistema religioso, hipócrita, mentiroso, que aprisiona, engana as pessoas. Vai acabar com tudo. Aleluia. 18 e 27 foi o que nós lemos agora, né? Aleluia. 18 e 33. Agora nós vamos lá no 17 e 25. 17 e 25. E a vista vai embora. A gente leu 17 e 25. 16 e 33 a gente já leu. 17 e 14. Aleluia. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmão, não vão mais se preocupar não. Se a gente for analisar agora cada palavra que vem a respeito do mundo, e Yahshua está falando, não esquenta a cabeça. Eles vão te odiar, mas não se preocupa, porque assim como eu não sou, vocês que estão em mim também não são. E Yahshua fala para nós, fica tranquilo, você está aí, mas você não é daí não. Vão chamar de doido, de alienígena, de um monte de coisa, de demente, seja lá o que te chamar, não se preocupa, não se ofenda, não vai chorar por causa disso, não vai se entristecer o teu coração, porque alguém não quer te ouvir, porque você quer compartilhar essa maravilha, a pessoa não quer ouvir, não quer saber, às vezes para te tratar bem, para te dar como é que eu vou dizer, uma moral, até fala assim, não, manda para mim depois, que depois eu vejo, sai fora. Porque quem quer viver isso, irmãos, ele vai te incomodar para aprender. Você não vai precisar chegar a ficar... Aí, irmão, assiste aí, ó. Dá uma olhada, não vai precisar disso não. Irmão, aquele vídeo, você falou um negócio lá. Você tem algum vídeo para me mandar? Eu quero pegar melhor esse negócio aí. Fiquei interessado, achei interessante, quero ver. A pessoa vai te incomodar. É uma coisa gostosa, irmão, quando alguém chega, manda a palavra para você. Irmão, tô lendo aqui uma palavra assim, assado, assim... O que você entende disso daí? Para testificar o que ele entendeu lá, que coisa linda. Eu falo porque eu vivo isso aí com meu amado irmão Francisco, o tempo todo, a gente está sempre trocando informações bíblicas. Ele me pergunta e eu respondo. Ele lê um texto para mim, um capítulo para mim, e eu vou lá, leio junto com ele para compartilhar o entendimento. E olha que maravilha, irmão. Tem batido certinho. Porque Yahshua falou que é o mesmo Espírito, é o mesmo entendimento, é uma só fé, é um só Espírito para todos nós, um só Ruach, é um só Pai. Pô, eu estou ficando maluco, se bem que já falam que eu sou, então eu devo estar mesmo, mas eu quero continuar sendo esse louco, porque os loucos não errarão o caminho. Aleluia. 17, 14 foi. Vamos no 12, 31. Aleluia. Yohana, João, capítulo 12, versículo 31. E chegou o momento de este mundo ser julgado. Agora o seu príncipe será expulso. Versículo 32. E eu, quando for levado da terra, trarei todos a mim. Olha só, irmãos. Estou falando que o mundo não é o planeta, mas é o homem. Olha só. Esse texto aqui, ele revela já isso. Chegou o momento deste mundo ser julgado. Agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levado da terra. Não é a mesma coisa, irmão. Não tem como ser. Você e eu vivemos na terra, mas nós representamos o mundo, o homem. E quando tratado, a gente sendo tratado, liberto verdadeiramente, há um mundo preparado para nós, um lugar. E Yahshua respondeu com tanta sabedoria: o meu reino não é desse mundo, não é mundo, é terra. O meu reino não é desta terra. Tem uma pátria preparada para mim e para você. É uma palavra que eu parei de usar, né? Mas eu vou falar ela hoje. Eu não parei de usar porque eu não sei se é correta, fiquei na dúvida, mas eu quero tomar posse disso.
Eu quero me apossar dessa palavra para a minha vida. Entender que eu não sou daqui, eu estou aqui, eu vou pisar nesse chão todo santo dia para ganhar o meu sustento. E deu detalhe, não trabalho com crente também não, tá? Mas não é assim? Então não vou ficar me preocupando nem com essa questão dessa palavra mundo, sabendo o que é de verdade. Vamos lá. Quase terminando. Yohana 16, 7 ao 11. Capítulo 16, versículo 7 ao 11. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. E quando ele vier, vencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me verão mais. Versículo 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu falei isso antes, né? O inimigo já está derrotado, mas ele quer cair batendo. Então ele vai todo dia aprontar uma armadilha para você. Independente de se você é um servo, se você não é um servo ou serva. Independente se é a criação do Altíssimo, porque nós fomos criados pela mão de Yahshua, por ordem do Altíssimo. Tanto é que a Bíblia diz que somos feitos a imagem e semelhança. A nossa, né? A imagem deles. Já que Yahshua é a imagem do próprio Pai, nós somos a imagem de Yahshua. Então, somos assim. E aí? Vamos dar vazão à Escritura ou vamos continuar sendo rebelde? Se preocupando com a roupa que vai usar? Você não pode andar de qualquer jeito, assim, rasgado, isso aí não. Mas você não tem que se preocupar com isso. Andar com ordem e decência, sim. E o tipo de comida? Não como mais isso porque... Não, esquenta a cabeça com isso não, irmão. Caramba, estou desempregado, vou passar fome, é aquele desespero. A varoa fica numa agonia danada por causa das crianças pequenas. De repente tem uma pessoa até de fé, né? Mas quando o negócio começa a ficar ruim, só reclama. Tenha fé, tenha bom ânimo. Porque essa necessidade é uma necessidade natural. E nós temos que lutar contra ela. É claro que você tem que se esforçar. Aleluia. Irmã Vera, o Consolador é o Ruach Kadosh. Quando o Yahshua fala que o Consolador vai ficar, é porque ele sai e o Consolador fica. Porque muitos pregam que são 3 deuses, mas não são. São só 2. O Consolador é a extensão do Eterno Yahweh agindo na terra por intermédio do Filho. É o meu entendimento. Então, quando o Yahshua sobe, o Consolador, ele vem para restaurar a nossa fé e nos manter ligados em Yahshua. Ou seja, todo homem dessa terra, ele recebeu o Consolador. Todo homem dessa terra. Por isso que todo mundo, toda criatura humana, ela desfruta da graça. Seja ela o salvo ou seja o não salvo. Desfruta da graça. Entendeu? Então, se é de se desfrutar da graça, é isso. O Consolador é a extensão do Ruach Kadosh. Porque ele era limitado a agir somente nos profetas, naquele que o Altíssimo chamava. O Espírito do Eterno estava sobre Moisés, estava sobre Isaías, estava sobre Jeremias, estava sobre o próprio Yahshua. Mas quando Yahshua foi levado, dele foi derramado esse Espírito do Santo, o Consolador dele, por intermédio dele. Então todos nós temos acesso. Por isso que nós podemos orar diretamente com o Eterno e falar com ele. Falar com Yahshua tranquilamente, sem depender de outra pessoa para fazer isso. Entende? Conseguiu entender, irmã Vera? É por isso. Tá? Versículo 16, né? Que eu falei, Manuela? 7 e 11. Isso. 16, do 7 ao 11. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. É melhor para vocês. Por quê? Porque enquanto ele estava ali, o Ruach Kadosh estava agindo por intermédio dele, do próprio Yahshua. Ele ordenou
aos discípulos que operassem milagres e fizessem sinais. Quando ele proferiu a palavra ordenando, o Ruach Kadosh do Eterno que estava nele foi passado para os discípulos. E eles fizeram todas essas maravilhas naquele período. É só observar o texto. Aí vai. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Ou seja, para todos vocês poderem desfrutar, eu tenho que sair. Tanto é que quando a igreja for tirada da terra, a congregação for tirada da terra, o filho varão, o Ruach Kadosh vai junto. E aí vai se apresentar o filho da consolação, pelo menos é o que eu entendo. E aí a gente já sabe o que vai acontecer, porque o livro de Apocalipse nos revela. O Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então não é a você. No Antigo Testamento, que se vivia pela carne, não pela graça, pela lei, a lei era para tratar da carne, então era limitado, o Eterno escolhia aquela pessoa que ele iria usar para cuidar daquele povo, seja como juiz, como rei, como ele escolheu o próprio Saul, que enquanto ele andava na presença do Eterno, o Espírito do Eterno estava sobre ele e acontecia tudo de boa. Mas depois que ele caiu em transgressão, aí as coisas ficaram ruins. Assim aconteceu com todos eles. E porque eu vou para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, ele vai cair aí. Mas como a intenção aqui é apresentar o mundo da forma que a Escritura apresenta, no meu entendimento, para nós é isso. Para mim, o mundo somos nós, pessoa. E o planeta é a Terra, de onde o homem foi criado, foi feito pelas mãos de Yahshua. Então a gente tem que entender e saber contextualizar quando a palavra está se referindo ao mundo. Se ela está referindo ao mundo. Quem pratica o pecado? Quem pratica pecado não é o mundo? Ou é o homem? Porque até onde eu sei, o pecador é o homem. Quando o homem comete um pecado, ele está cometendo o homem comete o pecado, contamina o mundo com pecado. Então a gente pode dizer que o mundo é um mundo pecaminoso por causa da iniquidade do homem que vive na terra. Estão conseguindo entender, meus irmãos? Vamos lá. 17, 15 ao 18. Irmãos, foram aí mais de 20 textos, tá? Só falando sobre isso. 17, 15 ao 18. Aleluia. E a vista cansando. Ai. Olha só o que a palavra nos revela agora. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Versículo 16. Pois eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vou ler o 19. E a favor deles, eu me sacrifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Aqui já muda, né, irmãos? Aqui mesmo aparecendo a palavra mundo, como homem, ela pode ser a congregação. Porque ele diz que se deu em sacrifício para isso, por eles, por nós, a igreja, a congregação. Sabe, irmãos? E a gente tem muito ainda para aprender, tem muito ainda para viver. Só que a gente tem que tirar de nós esses carrapichos do inferno, que é as coisas, as mazelas, né? Que o mundo, as coisas que o homem faz, pra gente ficar olhando que Satanás usa o homem para... Satanás, ele não usa o mundo para fazer o mal, ele usa o homem. E ele só pode fazer alguma coisa, irmãos, se tiver alguém disposto a fazer o mal. A pessoa só peca porque está disposta a pecar, irmãos. Poucas vezes você vê alguém pecando sem querer, cometendo uma iniquidade sem querer, é muito raro. A pessoa planeja falar mal do outro, a pessoa planeja caluniar o outro, a pessoa planeja roubar, a pessoa planeja matar. Ninguém mata sem querer não, irmão. A pessoa planeja destruir a vida de uma família. Um homem é terrível.
Eu creio que a tradução melhor seria o homem ao invés do mundo, porque o pecado quem pratica é o homem, não é o mundo. Aleluia. Vamos lá para Romanos, capítulo 1, verso 20. Romanos. Irmãos, por favor, depois vocês peguem esses versículos, essa referência que o irmão Leandro está dando, e vamos estudar a Escritura, vamos crescer. Vamos crescer no entendimento. Romanos capítulo 1, aleluia, verso 20. Gente, tremendo demais. Porque os atributos invisíveis de Yahweh, este é o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, desde a criação do homem, porque o mundo foi feito, porque tudo foi feito pela palavra, tudo. Mas o homem foi a única coisa criado, foi o homem. O homem foi moldado, criado, feito pelas próprias mãos do nosso Salvador. Até então, o arquiteto do universo ordenou e ele cumpriu. O seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Yahweh fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Yahweh, não glorificaram como Yahweh, e nem lhe deram graça. Pelo contrário, se tornaram nulos os seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. E aí? É o homem. Somos nós. Nós em tratamento é diferente. A pessoa que vive a sua maneira é isso aqui revelado. Coração obscuro. Não está nem aí para o eterno. Faz a sua reza ou oraçãozinha para dormir e para acordar, mas não tem vida no altar perante o eterno. Não se consagra. Não se esforça na abstinência. Não está nem aí para a necessidade do outro. É o homem. Aleluia. Aí vamos aí também. Olha só, gente. Meus amados irmãos, é sério. Não é porque se converte, fala Yahweh Yahusha, que está tudo bem, não. Tem muito mais coisas para você usar além de Yahweh Yahusha. Nós temos uma ferramenta extraordinária, além da oração e da fé, que é a Escritura. Temos que crescer nela. Nós temos muitos irmãos aí que querem aprender, mas estão ficando confusos com um monte de coisa que estão falando. Vamos devagar, parte por parte. Sabe, irmãos, eu não gosto de pregar com tema. Eu não gosto de pregar com tema, tanto é que eu nem coloquei o tema. Eu só coloco a palavra de Yahweh, porque eu não gosto de usar o tema. Tema, eu não gosto. Mas o Eterno, irmão Francisco, falando que é bom, me despertou o interesse. Ele falou, vamos ver se o mundo é bom mesmo? Vamos ver. Para entender realmente o que é o mundo. E, irmãos, aqui eu estou me alimentando demais. Aleluia. Romanos, capítulo 3, 19. Vamos ver o que fala. Aleluia. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável. Aleluia. Diante do Eterno. Porque ninguém será justificado diante do Eterno por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei só vai valer, ela só tem vigor mesmo hoje para quem vive no pecado. E isso a gente pode dar um exemplo, que a lei diz que a gente não pode roubar e nem matar, correto? Está na lei, na antiga aliança. E ela continua valendo para nós hoje, que nós não podemos matar ninguém e nem roubar. Se a gente fizer isso, a gente é preso, a gente é condenado. E o que é, irmão? O que o pecado te faz? Não é privar você da presença do Eterno? O pecado não faz com que você se afaste dele. Ele não vai se afastar de tu, mas tu procura cada vez estar mais longe dele por conta do pecado, da iniquidade. Então a lei só vale para o pecador.
Aliás, para quem pratica o pecado, que pecador todos nós somos. Eu não sei qual tipo de pecado hoje você cometeu, varão, varoa, mas de uma coisa eu sei. Põe teus joelhos no chão e se arrependa. Põe teus joelhos no chão e se arrependa perante Yahweh e Yahshua, para que não seja achada a culpa em você, assim como eu também. Aleluia. Vamos lá agora para fechar, irmãos, tá? Para não ficar muito grande aí, que já passou da hora. Romanos capítulo 12, verso 2. Deixa eu só conferir aqui, irmãos. 12, 2. Muito bem. Vamos lá. Depois vocês confiram, estudem, tá? Anota. É muito bom anotar, irmãos, para a gente ir lá depois e ver tudo direitinho ou acompanhar. Romanos 12, verso 2 diz assim: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que o Eterno transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Yahweh. Então, irmãos, estamos aí, algo extraordinário, que não é para a gente viver conforme o padrão do mundo. E qual é o padrão do mundo, irmãos? Aí a gente já tem uma dimensão aí, ó. Vamos pegar o exemplo agora do final do ano. O padrão do mundo é comemorar Jano, comemorar Iule, solstício de inverno, comemorar Junina, Cosme e Damião, e as outras coisas aí que tem, né? São costumes das nações, os padrões. Mas aí também tem aquela pessoa que sabe que você não é mais uma pessoa como ele, mas vive te agoniando, te chamando para ir em determinados lugares, fazer determinadas coisas, certo? Você se adequou ao padrão da TV, se adequou e aceitou o padrão da internet. Claro, estou falando da forma errada, porque a internet, sendo usada da forma correta, é uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Tanto é que nós estamos aqui, não só eu, temos vários irmãos aí que estão trabalhando também dentro da palavra, buscando auxiliar aos irmãos que estão em dificuldade, mesmo porque a gente não vive junto, perto um do outro, né? Então não vamos se adequar. Eu não quero me adequar ao padrão. Eu não aceito ficar mais de 3, 4 horas sentado em frente de uma tela de TV. Celular, se eu não estiver usando para poder estar aprendendo a palavra, divulgando a mensagem com as postagens, eu também não quero estar mexendo mais no celular o tempo todo. Irmão Arlindo Miranda, ele está sempre saindo fora da rede social e passando um período de 30 dias sem mexer em rede social. Só fica com o WhatsApp para responder algumas pessoas. É um bom exemplo que é para se seguir. Sabe, irmão? Então, irmãos, que vocês esperam, no nome de Yahshua, que vocês tenham entendido que você, irmão, irmã, você representa o mundo. Você só tem que saber qual mundo que você representa. Se é o mundo pecaminoso que a gente está aqui hoje, vivendo dentre eles, ou se é o mundo que Yahshua falou que ele é o rei e não faz parte dele. Se a gente faz parte desse mundo aqui, comum, ou se a gente faz parte desse mundo. Porque para fazer parte desse mundo aqui, a gente teria que andar conforme os padrões desse mundo aqui. Mas se a gente faz parte do mundo que a gente não viu, não sabe como é, tá? Não tem ideia de como será, mas a gente pode ter algumas situações que podem nos revelar isso, é a nossa forma de viver nesse mundo. Eu não sou igual ao irmão Arlindo, não sou igual ao irmão Francisco, não sou igual à irmã Vera, não sou igual ao irmão João Fernando, eu sou totalmente diferente deles. Mas eu faço parte desse corpo. E a gente trabalha junto, ó, que beleza. São diferentes, esquerda e direita, totalmente diferentes. Mas quando a minha mente ordena que elas segurem uma a outra, não tem nada que faça soltar, irmão. Nada que faça soltar. Vivendo no mesmo lugar, de forma diferente, em função do mesmo corpo. Esses somos nós. Eu estou aqui nessa terra, mas ela não faz parte de mim, eu não faço parte dela não. Tá bom, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham conseguido entender a mensagem, compreender. Tá, irmã Vera?
Consolador é o Ruach Kadosh, é o que nos consola, nos mantém firme de pé, é o que alimenta a nossa fé em Yahweh e Yahshua, porque é a própria extensão do Pai agindo em nossa vida, tá bom? Que vocês recebam cada dia mais da parte do Eterno. Coisas muito maravilhosas estão por vir para nós, se nós conseguirmos vencer, porque aqui nessa terra de 2024 vai ser ruim, tem coisa braba chegando, tá? Nesse período do carnaval aí, o negócio não vai ficar bom, tá? Então vamos se preparar. A gente já viu lá no Japão o que aconteceu logo no primeiro dia do ano, né? Os sinais estão todos aí. A gente não tem mais para onde correr. A gente não tem tempo mais para ficar de picuinha. Se a pessoa não quer te ouvir, meu irmão, minha irmã, sacode a poeira dos teus pés, ora ao Eterno para que Ele te mostre onde você tem que ir. E aí você vai lá e executa a palavra do jeito que ela vier para você. E que seja feita a vontade do Todo-Poderoso na minha e na vida de vocês, tá? Tenha um ótimo final de semana, um final de semana abençoado, tá bom? No próximo sábado, se o Eterno permitir, estaremos aqui de novo com a live da palavra, tá? Que o Eterno possa estar ajudando a vocês como Ele tem me ajudado, no nome de Yahshua Mashiach, tá bom, meus irmãos? Shalom, que assim seja, até o próximo sábado.